Queridos irmãos, mais uma tarde de Evangelho, luz no lar, da casa de Fabiano de Cristo. Hoje para nós o capítulo 11, o item 14, nos traz a caridade para com os criminosos. Diz-nos o Evangelho que a verdadeira caridade constitui um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo. Completa fraternidade deve existir entre os verdadeiros seguidores da sua doutrina. Deveis amar os desgraçados, os criminosos, como criaturas que são de Deus, às quais o perdão e a misericórdia serão concedidos, se se arrependerem, como também a vós pelas faltas que cometeis contra a lei. Considerai que sois mais repreensíveis, mais culpados do que aqueles a quem negardes perdão e comiseração, pois as mais das vezes eles não conhecem Deus como o conheceis, e como menos lhe será então pedido do que a vós. Então, cada um conforme os seus ensinamentos, Jesus nos traz nesse Evangelho, que muitas vezes aqueles irmãos que se equivocam no caminho e que ainda por algum motivo ainda se comprazem no mal, são irmãos que estão num caminho diferente do nosso, muitas vezes, e que vibram e que praticam o mal, mas nesse trecho do Evangelho, Jesus nos pede como espíritas e como seus filhos, que nós levemos o ensinamento do Evangelho, não vibrando mal para com esses irmãos, não vibrando que eles colham só agruras, amarguras para as suas vidas, e sim introduzindo na nossa vibração que esses irmãos que são nossos de caminhada possam ser conduzidos, possam ser amparados também pela luz divina. A verdadeira caridade, meus irmãos, reside justamente nós termos a humildade de pedir para o Cristo que estenda a sua mão para aqueles que erram, que envie as suas boas vibrações para aqueles que prejudicaram a vida de muitas pessoas. Quando nós fizemos isso, nós mudamos a vibração, às vezes, da situação, e nós colocamos aquele que cometeu a falta, não no sentido de eximi-lo daquilo que ele praticou. Por isso que ele praticou, ele terá de cumprir, aceitar as leis divinas, que cada ação uma reação. Então, cedo ou tarde, essa conta chegará. Mas que não nós nos tornemos juízes daqueles que erram para conosco, para com os outros, no sentido de ficarmos maldizendo, no sentido de nos tornarmos mesmo juízes deles. Porque quem de nós não cometeu uma falta? Quem de nós, em algum pedaço do caminho que percorreu, não precisou de perdão? Todos nós precisamos de perdão. E quando Cristo nos convida a olharmos para a questão da verdadeira caridade ser constituída dos mais sublimes sentimentos, Ele nos chama para termos compaixão, para termos indulgência, para termos paciência com aqueles que se transviam e se comprazem ainda no caminho do mal. Não quer dizer, meus amigos, que a gente vá ter, para aqueles que se comprazem no mal,
o mesmo sentimento que nós temos com relação aos nossos amores. Claro que não será possível, mas podemos pelo menos construir uma vida desejando-lhes sentimentos de dignidade, não de vibrando coisas ruins também na direção deles. Que a gente, quando alguém atravessar no nosso caminho com a prática do mal, possa vibrar a outra face que Jesus nos ensinou, a face do perdão. Quando alguém nos trouxer o ódio, que nós possamos vibrar a outra face do ódio, que é o amor. É isso que ele nos convida. Que nós desarmemos essas vibrações que às vezes são tão tensas e pesadas quando algo de ruim acontece, que nós desarmemos com o sentimento da paz, do amor, e que nós possamos, assim, na tarde de hoje, pensar sobre tudo isso, pedindo que esses amigos espirituais acolham a todas aquelas pessoas, a todos aqueles espíritos que cometeram erros, que cometem erros e que ainda se equivocam no mal. Que possa endereçar a eles o seu perdão, a lucidez e dar-lhes o tempo, a sua luz, a luz de Jesus, para que na linha do tempo logo eles consigam plantar o bem. Então, o Evangelho nos faz isso, nos faz olhar aquele que comete erros como o nosso próximo. E assim, como Jesus nos orientou, a este devemos também amar. Que possamos nós, então, ser aqueles que já não vibram no mal, aqueles que oram por aqueles irmãos que se perdem ao longo do caminho, aqueles que constroem a caridade estendendo a mão e guardando, deixando de lado aquele juiz julgador que muitas vezes se encontra no nosso íntimo. Então, nessa tarde de Evangelho no Lar, nós queremos agradecer nesse momento por essa oportunidade de reflexão, por essa oportunidade de fazermos prece, unidos num só pensamento, nesse momento em que Jesus, através de sua palavra e dessa vibração que ele nos deixa há 2000 anos, que através dessa energia possa inundar os nossos lares com a energia do Evangelho vivo, nos levando esperança, paz e muita paciência em nossos corações para todos aqueles que cruzam o nosso caminho e que às vezes não nos causam tão boas vibrações, que eles possam ser amparados e conduzidos na tua luz. Te agradecemos pela tarde de hoje e pedimos que permaneçam com cada um de nós em nossos lares, refazendo-nos as energias e permanecendo em nosso coração. Que assim possa ser.